Olá, bom dia. Bom dia, já quase boa tarde. Presidente Stefani. Ministro, eu costumo dizer o seguinte, eu sou jornalista e os jornalistas têm, meus colegas estão ali no fundo, têm alguma dificuldade com o mundo do judiciário. Por conta disso, eu fui estudar Direito. Aí o pessoal da área jurídica tem uma dificuldade com o jornalismo. Eu levo paulada do lado de lá e do lado de cá. Então, ainda não resolveu essa coisa. Tenho acompanhado os julgamentos, as questões de relevo no Supremo Tribunal Federal. É um prazer muito grande estar com o senhor aqui para este rápido talk show a respeito do papel do Supremo Tribunal Federal, a respeito dessa trajetória do Supremo Tribunal Federal, especialmente no período pós-Constituição, pós-Assembleia Nacional Constituinte. Talvez o que tenhamos seja um momento importante esse de uma reflexão prático-acadêmica a respeito do papel do Supremo Tribunal Federal. Especialmente, já começo pelo lado até mais jornalístico, num dia em que temos uma atividade legislativa com um resultado efetivo em relação a medidas que o senhor também, como agente do Poder Executivo, enviou ao Congresso Nacional. Por favor, para suas considerações iniciais, ministro. Bem, primeiro, só queria agradecer o gentil convite que me foi feito. Prazer dividir esse palco com o senhor. Vejo aqui o ministro Dias Toffoli me deixando uma enrascada, né, sozinho com o jornalista. Seria mais fácil dividir o palco. Mas brincando, né? Parabéns pela IEJA, aí, pelo lançamento do Instituto. Cumprimentar aqui o querido ministro André Mendonça, né? Todos aqui, as autoridades demais presentes. Olha, eu diria que também nós, da área jurídica, temos dificuldade com nós mesmos, né? O direito é uma matéria que, às vezes, gera dificuldades, né? Às vezes, existem aí várias tendências, várias controvérsias a respeito do mundo do direito. E talvez seja normal, como qualquer ramo, né, de conhecimento. E como é uma ciência muito prática, né, como nós estamos tratando sobre como regular condutas da vida humana, comportamento, seja da vida privada, seja no setor público, muitas vezes é objeto de grande controvérsia. E essa questão da relação entre os poderes, igualmente, até onde deve ir o Judiciário, até onde deve ir o Supremo, qual o papel do Legislativo, qual é o papel do Executivo. No fundo, não existem muitas respostas prontas. Acho que nós estamos construindo, não é, essa dinâmica. Compartilho o que foi falado até no painel anterior, no sentido de que não é incomum pontuais conflitos entre os poderes. A Constituição, ela tem o papel de dar uma solução a esses conflitos, de harmonizar esses conflitos. Então, nós não temos que ver esses pontuais conflitos com uma anormalidade, mas faz parte realmente do sistema, especialmente considerando que nós vivemos numa democracia plural, né? Então, é natural que hajam divergências razoáveis, muitas vezes, entre o papel dos poderes ou o que deles se espera. Em relação à questão, Heraldo, foi enviado o projeto anticrime, né, ao Congresso, e recebemos a notícia agora que foi aprovado na CCJ o texto que veio da Câmara. Eu já falei publicamente, não é exatamente o texto que foi enviado, né, parte foi aprovada, a parte acabou ficando de fora. Também isso é natural, dentro de um regime democrático, se encaminha um projeto ao Parlamento e se busca lá o convencimento dos parlamentares, né? É claro que o desejo de quem envia o projeto é no sentido de que ele fosse integralmente aprovado, mas tem medidas ali muito positivas, né, que, na minha opinião, representam um aprimoramento do sistema de justiça brasileiro. Por exemplo, né, uma das principais queixas que nós temos no sistema de justiça criminal é a impunidade decorrente da excessiva morosidade. Isso, por exemplo, é o que
se encontra por trás dessa discussão a respeito da execução da condenação em segunda instância. A execução em segunda instância, pelas peculiaridades do debate, hoje está num PL no Senado e numa PEC da Câmara. Então, nós aceitamos lá deixar fora do projeto anticrime, porque já que já está sendo discutido paralelamente. Não tem necessidade de nós sermos o pai da proposta que seja aprovado. O importante é aprovar a proposta. Mas no projeto anticrime foi aprovada, desde logo, uma medida que prevê que a execução dos vereditos do Tribunal do Júri passa a ser imediata. O Tribunal do Júri julga, basicamente, no Brasil, crimes contra a vida, homicídio, feminicídio, basicamente, e é uma medida extremamente importante. Ponto muito relevante, né? Eu acho que é muito relevante. Eu recebi uma notícia agora recentemente. A gente se acostuma com número, com casos, com essas discussões abstratas, mas nós esquecemos muitas vezes que em cada um desses casos judiciais tem um drama humano. Eu vi um caso recentemente, até aconteceu no meu estado, no Paraná. Em 2012, um policial federal foi assassinado. E foi finalmente julgado em segunda instância, agora esse ano, 2019, 7 anos depois, e foi preso. E a imprensa procurou, na ocasião, o pai dele, para declarações, e o pai dele, olha, finalmente a justiça foi feita, é claro que nada recupera meu filho, mas finalmente eu vejo o assassino sendo preso. Lamento que a mãe dele não pôde ver, porque faleceu nesses 7 anos, não pôde ver a justiça ser realizada, e foi preso. Poucos meses depois, foi colocado em liberdade por conta da revisão desse precedente da segunda instância. Claro que a gente respeita a decisão do Supremo, mas mostra como acaba gerando, muitas vezes, essa ideia de que nós temos que esperar o trânsito julgado, e dentro de um sistema de extrema morosidade, como isso cria situações, às vezes, de denegação de justiça. Então, essa medida, por exemplo, aprovada no anticrime, pelo menos para esse tipo de caso, vai resolver o problema. E terá repercussão em todo o sistema. O senhor? Sim, sim. Eu vejo, por exemplo, uma das principais causas dos nossos elevados índices criminais consiste basicamente na impunidade. Então, nós apresentamos lá medidas que incrementariam a investigação, que tornam o sistema judicial mais ágil, algumas medidas pontuais de endurecimento mesmo, que nós entendemos necessário. Eu acho que vai ter um impacto, sim, em que pese que uma crítica saudável ao parlamento teria mais impacto se tivesse sido integralmente aprovado. Em relação à integralidade da aprovação, ou pelo menos dos dispositivos da ideia que está contida no pacote, no conjunto de medidas originariamente enviado pelo Poder Executivo, pelo senhor. O senhor pensa em resgatar, nesse debate parlamentar, na vivência que o senhor tem no parlamento, o senhor pensa em resgatar, buscar o resgate de determinadas medidas? Eu creio que existe espaço para isso. Por exemplo, houve uma discussão muito forte no Brasil sobre modos de composição de litígios judiciais fora dos tribunais ou com soluções mais rápidas. Nós insistimos muito nesse modelo clássico de o juiz ter que proferir uma decisão, após a análise, a judicialização. Isso nos leva a 90 milhões de casos judiciais. Tem uma famosa frase que vem dos norte-americanos, que cada americano tem direito a um dia na corte. No Brasil, nós estamos todos os dias na corte, levamos muito ao extremo, e nós temos essa quantidade expressiva. Então, nós temos que buscar soluções desses casos fora das cortes, extrajudicialmente, e dentro das cortes nós facilitarmos soluções de composição. Então, uma das propostas era o plea bargain, que é uma construção do direito anglo-saxão. Nós propusemos para o processo penal. A minha percepção, havia uma grande possibilidade de aceitação, mas acabou ficando fora naquele grupo de trabalho que foi criado, e acabamos não conseguindo recompor no plenário da Câmara. Mas acho que é possível, sim, colocar de novo. Ministro, uma curiosidade. O senhor é originariamente do Poder Judiciário, está no Executivo, mas teve
especialmente agora, uma experiência com a atividade legislativa. O senhor frequentemente tem enviado propostas do governo ao Poder Legislativo. Como é que está essa relação? Já que um pano de fundo desse nosso debate aqui é a questão da harmonia e independência entre os poderes. O senhor coleciona alguma decepção nesta relação em relação ao Poder Legislativo? Bem, como eu disse, eu acho que é normal o debate, se existirem divergências razoáveis dentro desse debate, e, por vezes, se encaminham propostas que podem ser rejeitadas ou podem ser acolhidas. Acho que isso é natural dentro de uma democracia. O que nós temos feito ali dentro do Ministério da Justiça é intensificar o diálogo, né? Por vezes, também, né, há uma expectativa de que as coisas pudessem fluir um pouco mais rapidamente, mas o tempo do parlamento pertence a eles, né? Uma pauta específica que eles cabem definir. Eu não diria que existiriam frustrações, né? Eu acho que é natural essa dinâmica entre o Executivo e o Congresso, né, de aprovar medidas, não aprovar medidas. O importante é sempre nós avançarmos e mantermos esse diálogo saudável. No que é a experiência prática, ministro, que o senhor traz da magistratura, do contato com a realidade e também a experiência prática que o senhor traz agora do Executivo, poderá contribuir para a formação ou para a reforma do sistema normativo via parlamento? Bem, eu fui juiz por 22 anos, então alguma experiência é adquirida, né, nesse período. Claro que existem experiências similares de várias pessoas, isso tem que ser ouvido, tem que ser construído. Eu acho, especialmente nos últimos anos, por conta da Operação Lava Jato, aí uma experiência um pouco mais peculiar, da necessidade de nós construirmos um sistema, né, de justiça mais eficiente contra a corrupção. Isso é importante, isso é um passo necessário para o país. A corrupção é algo que acaba minando a saúde da nossa economia. Afinal de contas, você tem recursos públicos que acabam sendo deslocados do seu melhor uso, da sua utilização ótima. Você tem, por outro lado, muitas vezes, a afetação da competição na economia. Muitos desses subornos eram pagos para se obter vantagens competitivas dentro do mercado. Mas, em última análise, o principal problema é que o quadro de corrupção que foi identificado eliminava a confiança na democracia, gerando até, né, acho que boa parte dessa movimentação numa linha de questionamento da democracia vinha dessa perda de credibilidade, perda de confiança da democracia. E isso é muito ruim, não é? Essa experiência especial na Operação Lava Jato, eu acho que tem assim nós temos que aprender com essa experiência e construir um país mais íntegro para o futuro. Isso vai ser bom para a nossa economia, isso vai ser bom para a nossa democracia. Eu acho que o governo do presidente Jair Bolsonaro vem buscando realizar esse tipo de construção, inclusive. Ministro, estamos num instituto de estudos em que a matéria-prima é o sistema jurídico, vamos assim dizer, lato sensu. Gostaram do lato sensu? No que é que o estudo do direito, o estudo dos institutos, a experiência prática que o senhor traz para a academia, no que é que isso pode contribuir para uma oxigenação desse sistema, se é que o senhor entende que é preciso haver uma oxigenação do sistema? Eu acho que nós temos que recuperar um pouco a ideia de reforma. A última reforma relevante do Poder Judiciário foi com a emenda 45, que, salvo engano, é de já faz bastante tempo. E, desde então, não se discutiu muito profundamente reformas do Judiciário. Nós ouvimos, por exemplo, há muito tempo que nós temos cortes superiores sobrecarregadas. Não é? O STF é um exemplo, mas nós temos o STJ, que se encontra numa situação
ainda mais grave, né, de quase 300 mil recursos novos a cada ano dentro do STJ, o que, na prática, dificulta muito um trabalho adequado desses ministros. Então, nós precisamos recuperar esse debate, né? Por exemplo, foi discutido aqui a questão de atribuir aos tribunais superiores uma maior discricionariedade no que se refere à aceitação ou não aceitação dos casos para julgamento. Os tribunais superiores não precisam dar uma resposta para todos os casos, porque os casos que chegam até eles, pelo menos na via recursal, são casos que já foram julgados na primeira e na segunda instância. Então, já existe uma solução de aplicação da lei, de realização da justiça na forma da lei. Em todas as etapas. Exatamente. Eles não precisam interferir em todos os casos. Eles deveriam selecionar apenas aqueles casos mais relevantes que necessitassem alguma uniformização de jurisprudência ou, eventualmente, alguma questão legal ou constitucional relevante. Então, acho que isso deve ser discutido mais dentro do nosso sistema. E nós precisamos discutir mesmo a justiça de primeira instância, porque a morosidade também se encontra na justiça, muitas vezes, ali de primeira instância. Uma das formas é investir nessas soluções de composição de conflitos fora das cortes e, igualmente, dentro dos processos, conciliação, plea bargain, mesmo no criminal. Nosso sistema de justiça é muito caro, muito grande, e, no fundo, ele é, com todo respeito, pouco eficiente. Eu acho que posso falar um pouco com tranquilidade, até pouco tempo era juiz, e sei que, apesar da dedicação dos juízes, dos servidores do Poder Judiciário, há uma compreensão de que, em geral, o sistema ele precisa ser aprimorado. Há como se imaginar que, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, se possa conduzir um debate, ou, para além de um debate, que se possa haver uma prática em relação a isso? Ou um projeto de lei, ou uma ideia. O governo pretende encaminhar alguma questão prática em relação a isso para o Parlamento? Uma reforma do Judiciário? Olha, nesse primeiro ano, a atenção do Ministério ficou muito focada no projeto anticrime, na parte legislativa. Teve lá uma medida provisória relevante na parte do tráfico de drogas, várias discussões que ali tramitam, mas, quando nós assumimos ali o Ministério, o foco que nós estabelecemos desde o início era no combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E acho que nós temos avançado. O país tem visto uma queda significativa dos principais indicadores criminais, mérito dos vários órgãos de segurança pública, mas eu me permitiria dizer também do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Então, isso tem sido muito positivo, e é uma agenda executiva bastante intensa. Se pode fazer muito, não é? Através de medidas executivas. Agora, na parte legislativa, nós ficamos bastante focados nessa discussão do projeto anticrime, e, superada essa discussão, com a votação, sem prejuízo de tentar resgatar algumas medidas, acho que se poderia buscar expandir o debate e pensar numa reforma do Judiciário mais abrangente. Seja, não necessariamente precisa ser constitucional. Você pode fazer muita coisa por via legal. Veja, por exemplo, o impacto que teve a reforma trabalhista anos atrás, e foi uma reforma puramente legal. O próprio instrumento do plea bargain é algo que pode ser feito de introdução por instrumento legal. A discussão aí da execução em segunda instância, que pese haja alguma divergência, na minha compreensão, se pode fazer também através de projeto de lei, não precisa mudar a Constituição. Acho que nós vamos perder um pouco essa mania de que tudo precisa de alteração constitucional, o que, de fato, não é verdadeiro. Mas, para uma discussão sobre reforma judiciária, seria, evidentemente, necessário ampliar o debate e incluir o Ministério da Justiça, apesar do nome, evidentemente, é um órgão do Poder Executivo. Precisaríamos incluir, nesse debate, o Poder Judiciário de uma forma mais profunda. Claro que, em relação às medidas, eu gostaria só de uma análise do senhor em relação à questão da excludente de ilicitude, ou esta vertente, vamos assim dizer, essa nomenclatura que se tomou, e que houve uma
um outro encaminhamento no Congresso Nacional. Mas há, por parte de agentes do Estado também, havia uma expectativa em relação a isso, no que diz respeito à segurança pública. Queria saber como é que o senhor analisa isso em relação ao que o Congresso aprovou, a expectativa que havia dos agentes e também a expectativa da sociedade no que diz respeito à segurança pública com esta medida ainda não implementada. Veja, a proposta de excludente de licitude que nós colocamos no projeto anticrime, apesar das várias críticas e controvérsias, não era nada, assim, a meu ver, muito inusitado, extraordinário. No fundo, a norma mais ali controversa era uma cópia, praticamente, de um dispositivo que existe no Código, tanto no Código Penal alemão como no Código Penal português. Inclusive, artigo 33 em ambos. Mas se fez toda uma celeuma em cima, se compreende, porque, de fato, existem altos índices de letalidade policial, né, em confrontos, principalmente aqui no Brasil. Então, se compreende essa controvérsia. Mas o fato é que essa medida não foi aprovada e existe uma certa percepção, pelo menos nós percebemos ali no debate com os parlamentares, que, em relação a esse ponto, haveria uma grande resistência para a implementação. Então, teria que ser muito bem avaliado se é o caso ou não de insistir nessa medida, já que existe uma resistência muito forte do parlamento. Ministro, o senhor tem uma experiência com o direito americano, o senhor tem uma formação, evidentemente, no nosso primeira, que é no nosso direito, germano-romano. Eu gostaria, estamos numa plateia diante de operadores do direito, eu nunca entendia muito bem isso na faculdade, porque eram operadores do direito, mas, enfim. Gostaria que o senhor fizesse, por favor, um paralelo entre esses sistemas e no que é que experiências, por exemplo, americanas, o senhor citou agora a questão alemã, no que é que essas experiências internacionais podem contribuir, não só para a nossa doutrina, mas também para a prática do nosso direito. O senhor hoje o senhor já era como juiz, mas agora um prático do direito também no Poder Executivo. Operadores do direito é aquela expressão que às vezes entra em moda, né? E ninguém usava essa expressão no passado. Hoje em dia ela é bastante corriqueira, né? Não sei se é uma expressão que me agrada muito, não. Mas, enfim, o nosso direito tem uma tradição própria. Nós, até a nossa independência, nós tínhamos um direito que era basicamente de origem portuguesa, né? As várias ordenações, somente ordenações filipinas, e que seguia a tradição do direito continental europeu, né? Principalmente as construções ali que vieram da França, da Itália, da Espanha, e Portugal era, vamos dizer assim, um tributário dessas construções jurídicas. Depois nós começamos a ter uma influência muito forte do direito inglês, né? Logo após a nossa independência, nós introduzimos julgamento por júri no Brasil. E o júri, na época, inicialmente, ele era para todos os crimes, não era só para crimes contra a vida. Mas, com o tempo, essa influência foi sendo, vamos dizer assim, não vou dizer minorada, mas as tradições romano-germânicas com a tradição anglo-saxã foram se mesclando. Quando nós tivemos a nossa proclamação da República, veio a nova influência aí do direito norte-americano, que, embora seja da tradição anglo-saxã, eles construíram um instituto absolutamente novo, que foi o controle de constitucionalidade, a revisão judicial da constitucionalidade das leis. E nosso Supremo Tribunal Federal é basicamente baseado na Suprema Corte norte-americana. Então, nós somos, vamos dizer assim, herdeiros de ricas tradições jurídicas e fomos construindo os modelos específicos. O que eu acho, muitas vezes, um pouco negativo na tradição romano-germânica é vamos dizer assim, embora haja deturpações, às vezes um apego ao formalismo, ao conceitual, de uma maneira um pouco excessiva, embora não caiba aqui nenhuma generalização. E o que me agrada muito no direito anglo-saxão é uma visão muito pragmática do direito, né? Então, ele tem que funcionar, esses sistemas de precedentes, inclusive
acho que fazem parte desse pragmatismo. Mas, no fundo, nós temos que construir nossas próprias tradições, né? Ver o que funciona, o que não funciona, e lembrar, isso às vezes nós nos esquecemos, que o sistema de justiça não pode ser um sistema autorreferente. Ele não está aí para servir os operadores do direito, ou seja, não está aí para servir advogados, juízes, promotores, servidores. Ele precisa servir a população, o que significa que ele tem que funcionar. E essa é uma das grandes questões que nós, muitas vezes, nos colocamos hoje em dia. Funciona bem? Me parece que não se pode afirmar isso categoricamente, com todo respeito, evidentemente, ao sistema de justiça. Não é só culpa do sistema de justiça. Muitas vezes nós temos aí casos, por exemplo, criminais. Falando mais de criminal, né? Mas isso vale também para, muitas vezes, casos cíveis. Mas casos criminais, homicídios, crimes graves que não são solucionados por uma deficiência na investigação, em parte de atribuição daí do executivo, não só do judiciário ou do sistema de justiça. Ministro, justiça ou segurança pública? Acho que ambos caminham juntas, não tem como dissociar. O que é que dá mais trabalho para o senhor? Olha, como as duas estão juntas, né? Eu acho que hoje, com a construção do CNJ e do CNMP, muitas das atribuições pretéritas, as responsabilidades do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pretéritas em relação ao sistema de justiça, acabam sendo, vamos dizer assim, de maior atribuição desses órgãos, né, desses conselhos, do que propriamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas, por exemplo, um dos fatores fundamentais para que nós tenhamos redução de crime é a redução de impunidade. Então, o sistema de justiça precisa funcionar, né? Existe, na verdade, um ciclo entre ambos caminham juntos. Nós queremos um sistema de segurança pública que previna os crimes e que também seja capaz de punir o infrator, para o qual nós precisamos do sistema de justiça. Na verdade, isso aqui é uma aproximação para um convite que eu já vou fazer para a Central Globo News e também para o Jornal das 10 da Globo News, que são as minhas missões com o ministro Sérgio Moro. Porque nós temos aqui tema para continuar durante muito tempo. Mas eu também sei que a plateia tem aí algumas curiosidades, e eu também tenho algumas curiosidades práticas do ministro Sérgio Moro. Como não está nada combinado, ministro, eu vou fazer aqui as minhas perguntas para ele. Quem é Sérgio Moro? Quem é? Puxa, espero que eu aqui. Na verdade, é uma pergunta um pouco complicada, né? Tem que começar... Bem, antes que eu comece a filosofar devagar aqui, e falar em terceira pessoa, né? Sou uma pessoa normal, tranquila, que a minha percepção, eu estou num cargo público relevante e tenho os meus objetivos, né? Objetivos basicamente de atender o interesse público. Como é que o senhor recebeu o resultado de uma pesquisa, uma popularidade elevada do senhor? Reconhecimento dos brasileiros, das brasileiras. Ontem, nós ainda demos essa pesquisa no Jornal das 10 ontem. Veja, eu trabalho para a consecução dos objetivos do Ministério, que Justiça e Segurança Pública nós aprimorarmos. Assumi o compromisso lá com o presidente Jair Bolsonaro, que é um compromisso comum, que nós focaríamos nesses problemas criminais, embora o Ministério da Justiça e Segurança Pública tenha uma série de atribuições muito mais amplas e que também não estão sendo negligenciadas. Eu acho que trabalhar pelos objetivos e alcançar bons resultados, como acho que tem sido alcançados, às vezes a imprensa foca muito, mas o ministro Moro sofrendo aí sucessivas derrotas no Legislativo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, o objetivo primário, né, pelo menos na parte criminal, é reduzir o índice de crimes. E isso tem sido obtido principalmente através de medidas executivas relevantes, que muitas vezes não dependem do Legislativo. Então, a minha avaliação é que é um saldo muito positivo, né? Nós tivemos uma queda de 22% só em assassinatos no Brasil esse ano, pelo menos o último indicador era de setembro, isso significava 8.663 pessoas
que não perderam a vida em comparação com o mesmo período do ano anterior. Outros indicadores, nós tivemos ali uma queda de 40%, roubo à instituição financeira. Nós estamos com programas relevantes nas fronteiras, nós temos programas relevantes em algumas cidades que escolhemos. A Polícia Federal está fazendo, a meu ver, um trabalho significativo. Nós estamos resguardando totalmente a independência dos órgãos vinculados ao Ministério da Justiça. Então, temos alcançado os bons resultados, né? Eu acho que esse índice, essa pesquisa, reflete basicamente o bom resultado. Não se faz isso para perseguir popularidade, se faz para fazer a coisa certa. Se vem a popularidade, ótimo. Sob a ótica de Sérgio Moro, o problema do Brasil é? O problema do Brasil, não existe uma resposta única. Eu acho que nós precisamos construir... Nós temos uma democracia vibrante, nós temos uma sociedade plural, nós temos uma sociedade que prima muito, em que pese, se possa falar diferente, mas eu acho que existe um grande espírito de tolerância entre nós, vamos dizer, nós conseguimos construir uma democracia significativa, nós temos que buscar um bem-estar maior para a população. Isso envolve tanto uma construção de um império da lei, não é? Uma maior segurança pública, como um aumento da riqueza geral, de distribuição de riqueza. Ou seja, tem uma série de questões aí envolvidas. Acho que estamos no caminho certo. O senhor trabalha quantas horas por dia? Quantas horas? Puxa, hoje em dia, com esses equipamentos aí de comunicação instantânea, a gente trabalha 24 horas, né? A não ser quando dorme. O senhor dorme quantas horas? Mais ou menos assim. Umas 6 horas, 5 horas, depende do dia. O senhor gosta de fazer o quê, ministro? Assim, fora da questão jurídica, do trabalho, o senhor gosta... Olha, eu, como qualquer pessoa normal, gosto de encontrar meus amigos, eu gosto de ficar com a minha família, principalmente, acima de tudo. Também gosto de ler, de assistir, eventualmente, televisão, né, de ter o meu lazer e tal. Enfim, normal. O que é felicidade para o senhor? Agora, chegando já no fim do ano, Natal, Ano Novo, depois o senhor já vai completar um ano no cargo. Gostaria de saber dessa caminhada do senhor durante esse ano, para a gente já estar fechando aqui e para a gente fechar esta parte do senhor aí com as festas de Natal. Felicidade pessoal é ter mais tempo estar com a minha família, principalmente, né? E felicidade no trabalho é conseguir alcançar bons resultados. Uma mensagem do senhor para a gente fechar esse papo, uma mensagem do senhor para essa plateia e para tantas plateias que, nesse momento, tudo aqui é gravado, filmado, ministro. O senhor já deve estar acostumado com isso, né? Uma mensagem do senhor para a gente encerrar o papo. Como eu disse, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Nós precisamos, falando principalmente do enfrentamento da criminalidade, nós precisamos evitar retrocessos, seja a corrupção, seja a criminalidade violenta, seja a criminalidade organizada. E há muita gente trabalhando para isso, não só no Ministério da Justiça, mas nos órgãos de segurança pública. Enfim, no que é das minhas atribuições dentro do governo, nós estamos lá trabalhando para as coisas irem bem. Eu acho que todos no governo estão fazendo isso. Às vezes há um certo exagero, se me permitir aqui, a imprensa tem um papel fundamental, não é? Não existe democracia ou liberdade sem que nós tenhamos uma empresa atuante, independente. Às vezes acho que há um pouco de excesso de drama em alguns questionamentos feitos pela imprensa. O país segue a sua normalidade, não é? Eu acho que o Brasil tem um futuro brilhante pela frente. Nós conseguimos construir uma democracia sólida, instituições que vão ficando cada vez mais fortes, o que não nos deve cegar para a existência de problemas que têm que ser corrigidos dentro desse regime democrático e com diálogos institucionais e sempre
né, independentemente de quem é o governo, de vigilância dos governados sobre os governantes. Agradeço muito a participação do senhor. O senhor respondeu a todas as perguntas. Nós não tínhamos combinado nada, tratamos aqui de vários temas. O objetivo... Eu que agradeço, Heraldo. Mais uma vez aqui me deixaram sozinho aqui, viu? Compartilhar, né, esse ambiente seria evidentemente ótimo, né, para nós ouvirmos as outras pessoas, mas infelizmente houve problemas, mas fico muito feliz de ter compartilhado esse espaço e sempre à disposição. Ministro, muito obrigado. Bom Natal, bom Ano Novo para o senhor, bom trabalho, bom dia, boa semana, tudo de bom para o senhor, para a plateia, muito obrigado à plateia e para o nosso país. Olá, boa tarde. Feliz Natal para todo mundo, né?